Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de bateria do Conservatório de Música Popular da cidade de Itajaí, Carlinhos News. Hoje estamos aqui para dar as boas-vindas e apresentar para vocês a nossa primeira aula de bateria 1 do semestre, né? Que vai ter o objetivo de trabalhar um pouco da apresentação da disciplina e também um pouquinho da história da bateria. Vou me apresentar aqui para vocês. Olá, sou o professor Mário Júnior, Máriozinho, sou baterista, percussionista e professor já há alguns anos aqui da cidade de Itajaí. É um grande prazer estar aqui falando para vocês hoje, iniciando essa disciplina tão interessante, esse instrumento tão maravilhoso que é a bateria, na qual eu já sou profissional já há mais de 20 anos, então para mim é um grande prazer estar aqui dividindo aqui os meus conhecimentos com vocês e principalmente orientando vocês nessa caminhada que é o aprendizado da bateria, esse caminho da aprendizagem na bateria. Então, sejam todos muito bem-vindos, mesmo de verdade, parabéns por ter passado no processo seletivo. E vamos iniciar aqui a nossa aula hoje, apresentando um pouquinho da ementa da disciplina, o que é a disciplina, quais são os assuntos que vão ser tratados e também nossa primeira matéria em si vai ser a apresentação da história da bateria, um pouquinho de como é que ela surgiu e como é que ela está posicionada hoje na música popular em geral, na música em geral, Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a ementa, do plano de ensino. Então vamos lá. A disciplina de bateria, assim como todas as outras disciplinas de instrumento musical, ela tem uma carga horária de 18 horas, ou seja, a gente vai ter 18 aulas, 18 encontros para desenvolver nosso trabalho nesse semestre, certo? Eu sou professor da disciplina, Mário Júnior, E a ementa, ou seja, o que é a disciplina de bateria 1, são os seguintes assuntos, tá? Histórico e noções básicas sobre o instrumento, aspectos técnicos para baquetas e para os pés, grafias e notação musical para a bateria e dependência aplicada à leitura e escrita musical, ritmos diversos, samba e bossa nova. Então, assim, a gente vai, resumindo um pouco essa ementa, a gente vai trabalhar um pouco sobre a história da bateria, sobre como que ela surgiu, como é que ela se encaixa, hoje no panorama musical. Vamos estudar aspectos técnicos para controlar e dominar o instrumento, através de exercícios de baqueteamentos, que são os rudimentos, e exercícios para a coordenação dos pés, ostinatos, Vamos aprender a ler as partituras para poder construir nosso conhecimento, nossos grooves, a nossa leitura musical. E vamos estudar o repertório do semestre, O que nós vamos construir será em cima dos ritmos brasileiros samba e bossa nova. Um assunto muito legal, muito bacana, que tenho certeza que todos vão gostar muito de desenvolver aí na sua caminhada, O objetivo geral da disciplina é desenvolver as habilidades instrumentais para a execução da bateria em uma diversidade de ritmos e repertório de diversos gêneros, períodos e culturas musicais. Então a gente vai inserir a bateria, aprender os ritmos e ver como que eles se inserem dentro da cultura, da cultura brasileira, da cultura mundial e como é que vocês vão desenvolver esse repertório, tá certo? Os específicos, os objetivos específicos, desenvolver noções de performance da bateria a partir do repertório da vivência musical em grupo, conhecer através de gravações a utilização da bateria em diversos gêneros, estilos e períodos, conhecer e buscar novas alternativas de grafar ritmos e peças musicais para a bateria e potencializar uma vivência musical criativa através da prática de repertório da improvisação. Quanta coisa legal, gente? Então, vamos trabalhar juntos aí nesses objetivos tão importantes. Falar um pouquinho agora da metodologia. O curso de bateria aborda diversos estilos e gêneros musicais através do estudo do repertório e seus respectivos ritmos. A técnica se aplica diretamente à linguagem do ritmo, passando a ser assimilada e possibilitando inclusive a improvisação dentro do estilo. Durante a aula, além dos aspectos técnicos do instrumento, o aluno aprende sobre a cultura característica do ritmo estudado através de textos e gravações. Também vídeos, Haverá aulas expositivas, discussões em grupo e atividades práticas envolvendo performance, improvisação, composição e apreciação musical.
Então, notem que a gente vai trabalhar diversas técnicas de ensino e aprendizagem para que a gente possa assimilar e desenvolver, né, o aprendizado de bateria dentro do curso, certo? Claro, vocês sabem, né, enquanto permanecer as orientações de distanciamento social devido à pandemia, as aulas acontecerão no modo remoto. A plataforma oficial da disciplina será o grupo fechado no Facebook, com atendimentos individuais pelo WhatsApp ou, eu não coloquei ali, chamadas de Google Meet ou Zoom, certo? Como serão as avaliações? As avaliações considerarão todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua, considerando o desenvolvimento de suas habilidades, sua familiaridade com a bateria, com os ritmos trabalhados e de sua autonomia, bem como na escrita. O foco da avaliação está na prática do repertório e na performance musical. Então, gente, a gente vai dar 3 notas, né, para formar a média final. A nota 1 é a nota de aproveitamento, ou seja, a participação de vocês na disciplina, as devolutivas das atividades que a gente passar nas aulas, né? O rendimento, a interação no grupo lá do Facebook, as perguntas, então tudo isso vai contar para a gente formar essa nota número 1 aí, tá? A nota número 2 é a média aritmética de 2 provinhas práticas que a gente vai fazer no meio do semestre aí, a partir da 9ª aula a gente já vai ter uma provinha de prática de exercícios e vocês vão ver que durante o semestre vai ter várias atividades assim que vocês vão dar a devolutiva. E a nota número 3 vai ser a banca de instrumentos. O que é a banca de instrumentos? Vocês vão preparar durante o semestre, vão trabalhar um repertório, né, dentro de samba e bossa nova, né, principalmente bossa nova, e vão escolher 2 músicas para apresentar, ou seja, vocês vão tocar 2 músicas para que a banca avaliadora, formada por mim, que sou o professor da disciplina, mais 2 professores do nosso corpo docente, para avaliar a performance de vocês. Isso será feito até o momento, né, como estamos em pandemia, vocês vão gravar tocando essas músicas na sua casa, ou no seu estúdio, né, ou no seu local de ensaio, né, você vai gravar a sua performance tocando. Então, durante o semestre vão ser dadas todas as instruções, podem ficar tranquilos, vai ter um acompanhamento do professor, então fiquem bem tranquilos com relação a isso. Vale ressaltar, galera, que eu pretendo e vou colocar em prática com agendamento prévio, né, os atendimentos individuais, ou seja, a cada 15 dias, a cada 2 aulas gravadas, a gente vai agendar uma chamada do grupo de vocês, né? Por exemplo, a bateria 1 do período da manhã. Vai ter um horário lá que a gente vai chamar vocês, vai combinar um horário que seja bom para todo mundo e vai fazer uma reunião online, ou seja, através da plataforma Google Meet ou Zoom, a gente vai fazer uma reunião aqui onde vocês vão poder tirar suas dúvidas, perguntar, apresentar alguma coisa que estão estudando. Então isso é muito importante para a gente ter um acompanhamento mais próximo, né? Para mim não ficar só nas aulas remotas e poder ajudar vocês. Também será criado essa semana ainda um grupo de Facebook da disciplina de bateria 1, né? Com todos os alunos que entraram agora na disciplina, para a gente poder trocar algumas ideias, fazer alguns comunicados com mais urgência, né? A gente vai usar o grupo do WhatsApp. Lembrando que o grupo do Facebook é o grupo oficial, onde a gente vai ter todos os agendamentos oficiais. Então, mesmo que no grupo do WhatsApp a gente troque alguma ideia, lá no grupo do Facebook vai estar o agendamento oficial. Então, vocês têm que sempre dar uma olhada no grupo para que as coisas aconteçam. Beleza? Vou mostrar um pouquinho do cronograma, ou seja, quais são as matérias e as datas. Datas não, as semanas, né? Então, por exemplo, né, hoje é dia que eu vou postar essa aula, 17 de março, quarta-feira. Então, essa é a semana 1. Ali na semana 1 vai ter a apresentação da disciplina, vou falar um pouquinho, né, sobre a história da bateria e tal. E aí cada semana vai ter um assunto mais ou menos que a gente vai trabalhar até que a gente chegue nas avaliações. Então, na 9ª semana a gente tem a primeira avaliação, que vai ser tudo combinado, a gente vai definir tudo que vai acontecer, então fiquem bem tranquilos com relação a isso, tá? E aí, lá na 17ª semana, a gente vai cumprir a média 2, fazendo a outra provinha prática, né? Ou seja, vocês vão enviar algum tipo de exercício que a gente veio trabalhando, né? Lógico que, paralelamente a isso, a gente vai estar trabalhando o repertório da banca.
Então não vai ter só exercício técnico, vai ter a prática de repertório também. E na 18ª semana, lá em meados de julho, vai ser o prazo para vocês postarem o vídeo, né, de avaliação da banca com as duas músicas, né? Ou 2 vídeos, no caso, né? Então esse é o nosso cronograma de trabalho, assim, né? Onde vamos apresentar para vocês aí toda a matéria, vamos trabalhar, vamos ensinar vocês aí alguns aspectos bem importantes do instrumento, né? Para que a gente possa desenvolver essas orientações de aprendizagem e a dinâmica aqui da aula, tá certo? Então, a disciplina funciona dessa maneira, né? Toda semana, na quarta-feira, eu vou postar uma atividade, uma aula nova aqui, para que a gente possa se desenvolver. Então, toda semana vocês vão ter atividades progressivas dentro desse contexto aí que a gente falou, né? Tanto técnico, de conhecimento do instrumento, quanto de trabalhar a leitura dentro dos ritmos brasileiros, samba e bossa nova, né? Além das audições comentadas, eu vou passar para vocês dicas de discos para vocês ouvirem, dicas dos bateristas que vocês têm que ouvir como referência, que é muito importante, né? Não se constrói uma aprendizagem sem a gente ter uma referência, sem ouvir esse estilo musical que a gente está tocando. Então isso é muito importante, vai estar presente sempre na disciplina. Tá certo? Então vamos agora vamos para a parte da história da bateria. Então eu vou falar um pouquinho de como é que a bateria surgiu, tá, gente? Como vocês devem imaginar ou não, né? A bateria surgiu da união das peças da percussão. Ou seja, se tocava nas bandas, principalmente nas bandas marciais, né? A percussão, claro, falar um pouquinho da percussão. A percussão é provavelmente o instrumento musical mais antigo da humanidade, onde as pessoas, desde lá dos seus primórdios, já começaram a batucar no próprio corpo, ou instrumentos da natureza, como galhos, pedras, árvores, enfim, vários tipos de utensílios com a intenção de imitar os sons da natureza e até mesmo de se comunicar. Então isso foi, né, dando um breve histórico, isso foi através das culturas da humanidade, né? Através das grandes civilizações, isso foi se adaptando, foi evoluindo, vamos dizer assim, até chegar nos tambores, né? Os tambores com peles de animais esticadas em corpos cilíndricos, né? Ancestrais, né? Em diversas culturas a gente tem esses tambores, né? Foram evoluindo até que a gente chegou nesses tambores de marcha, marcial, né? Que vocês vão ver aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, uma imagem bem interessante. Aqui a gente tem uma banda marcial do século XIX, mais exatamente de 1865, né? A referência desse material eu peguei do site da Vickford International, que é uma super fábrica de baquetas, que tem um canal lá dedicado à educação, e eles têm essas imagens da história da bateria aí, muito legal, tá? Então, é uma imagem de uma banda militar, né, do século XIX, 1865, em que a gente tem aqui do lado esquerdo da tela os 3 percussionistas. Um percussionista, o primeiro, está segurando 2 pratos, que eram tocados com as mãos, né? Um outro está com a caixa pendurada no seu corpo ali, e um outro está com o bumbo. Então, a percussão marcial, junto com os instrumentos de sopro, e tem até um contrabaixo acústico, né? Essa banda tocava primeiro no Exército, e depois da Guerra Civil Norte-Americana, essas bandas começaram a tocar em todos os eventos e que tivesse música na comunidade, né? Um casamento, um batizado, um funeral, uma festa religiosa, enfim, diversas formações musicais, apresentações de públicas, etc. e tal. Então, esse foi o tipo de instrumentação que deu origem à bateria. Mas aqui a gente ainda não tem a bateria, a gente tem 3 músicos tocando o naipe percussivo, vamos dizer assim, né? Aqui, do lado esquerdo, nós temos também mais uma foto de uma agremiação desse período, né? Onde temos ali todos de roupas até militares, né? Provavelmente ainda na época da Guerra de Secessão Civil nos Estados Unidos, né? Vale ressaltar que a bateria é um instrumento de invenção norte-americana.
Depois é que ela veio para o Brasil, e se espalhou pelo mundo, depois eu já vou comentar sobre isso. E a primeira maneira de se tocar bateria, uma pré-bateria, foi a imagem desse músico aí, do lado direito da tela, na qual tem um bumbo e uma caixa sobre uma cadeira. Então já começou a se tocar dois tambores ao mesmo tempo, que a gente chama de técnica de double drumming. Eu vou tocar aqui, vocês vão ouvir o som dessa técnica de double drumming, e enquanto vocês observam essa imagem, tá? Então era tocada um tambor, eu toquei aqui o meu bumbo aqui com a baqueta e a caixa fazendo, né? Então, com as duas mãos você tocava bumbo e caixa, ainda não existia a bateria por si só, tá certo? Então essa é a técnica de double drumming, que já foi dando origem aí à bateria em si, certo? Após isso, né, já começou a se reduzir o naipe de percussão, porque começou a evoluir algumas apresentações de espetáculos de variedades, que a gente chamava de vaudeville. Então aqui do lado esquerdo a gente tem uma banda que tocava nesses shows, né? Ali tem escrito em cima da tenda, né? Big Show, Main Entrance. Então esses big shows, esses teatros de vaudeville, eles tocavam vários tipos de artes, não era só música, ou não era só circo, era vários tipos de artes. Então tinha apresentações de teatro, tinha apresentações, os músicos faziam a trilha sonora, tinha comédia, tinha apresentação, degustação de pratos típicos, tinha apresentação das invenções, a ciência no século XIX estava descobrindo estava havendo muitas invenções, né? Desde a máquina a vapor até a eletricidade surgindo, então existiam essas apresentações dos inventores, assim, né? Então já começou a precisar se viajar com mais gente nesse teatro, e aí a bateria, o naipe de percussão foi reduzindo. Até aqui do lado direito, a gente tem um exemplo de um kit que o percussionista já tocava com um pedal rudimentar ligado a uma estrutura metálica que ia por cima do bumbo, que poderia ser tocado o bumbo também com a mão, que a gente chamava de overhang pedal. Então você poderia tocar com o pedal e com a mão. Isso é muito interessante, né? Foi a primeira pré-bateria que surgiu assim, né? Com esse pedal rudimentar, né? Overhang pedal. E aí tinha até um prato, né, grudado na pele, então o batedor do bumbo tocava tanto a pele do bumbo quanto o prato também junto, então era bem interessante mesmo. Beleza? E aqui a gente tem o pedal de bumbo em si, o primeiro pedal de bumbo confeccionado na história, que foi as indústrias Ludwig, né? Que desenvolveram. Era um pedal dobrável, né? Ele cabia na mão, poderia ser até colocado dentro de um paletó, né? num bolso interno do paletó. E esse pedal é basicamente o mesmo desenho do pedal de bumbo que a gente tem até hoje, né? Claro, hoje em dia é melhor construído, a engenharia é um pouco mais desenvolvida, mas a gente tem praticamente a mesma construção de pedal. Então é muito interessante aí essa construção. E a partir dessa invenção, ou seja, desse pedal de bumbo que era mais forte, que não era tão frágil, surgiu a bateria de fato, né? Só que ela não era como a gente conhece hoje, ela era basicamente uma bateria de menos peças, assim, né? Já vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, né? Então, aqui nós temos imagens de duas baterias, né? Uma do final do século XIX e outra do começo do século XX, né? Então, é uma bateria já com algumas peças, né? Penduradas, o pedal de bumbo, uma caixa, né? Um tom-tom chinês ali, a bateria do lado esquerdo, né? Ela tem um tom-tomzinho chinês que é sem afinação, ele é só uma pele esticada com taxinha, né? Em cima de um corpo, né? O tom-tom chinês de verdade, esse é o nome. Blocos sonoros, pratos e o próprio prato também
na pele do bumbo, né? Então é uma bateria bem mais simples, né? Só com duas peças, ainda não tem chimbal, nada, né? E a bateria do lado direito já é uma bateria mais completa, com tempo blocks, aqueles bloquinhos de madeira pequenininho em cima do bumbo, e ela tem toda uma armação de ferro, né? Que é o console, né? Que eles chamavam na época, hoje em dia a gente chama de rack, né? Ele tinha até a rodinha, era bem prático para tirar e colocar do palco, assim. Então essa é uma bateria já do começo do século XX, com o desenvolvimento já das big bands, aquelas bandas de sopro, né? De metais, que já tinham contrabaixo acústico, já tinham guitarra, né? Então, muito, muito interessante mesmo. Então, essas já são baterias já do início do século XX. E aqui a gente tem as evoluções do começo do século XX, ali entre a década de 10 e a década de 20, surgiu o lowboy. O lowboy é esse prato pequeno, acionado aí com um pedal, que deu origem ao chimbal que a gente conhece. Então, o chimbal que a gente conhece, ele não era da altura que a gente toca hoje em dia, ele era só para tocar com o pé, só para dar esse efeito aqui. Quer ver? Vocês vão ouvir, eu vou tocar um ritmo aqui, e vocês vão ouvir o chimbal sendo tocado com o pé. Então eu toquei aqui um padrão mais jazzístico assim, né? E vale ressaltar que essas invenções aí surgiram todas, essas pré-baterias, aquelas bandas que eu mostrei para vocês aqui, né? Surgiram principalmente na cidade de New Orleans, na cidade de New Orleans, no sul dos Estados Unidos, no delta do Mississippi, né? Surgiram essas bandas aqui. Então vale ressaltar que o jazz, né? Que a bateria surgiu para se tocar jazz, surge nesse momento histórico aí, né? Após a Guerra Civil e na cidade de New Orleans, que foi a cidade originária do jazz. Então, aqui do lado direito, a gente tem o primeiro protótipo patenteado da vassourinha, né, que é um instrumento também muito característico aí da origem da bateria. Então, se tocava com baquetas, mas devido à demanda por várias sonoridades, foram inventadas várias baquetas e essa é uma protótipo da vassourinha, que é um instrumento que a gente também vai aprender aí no curso, tá? Aqui a gente tem um folheto de divulgação da fábrica Zildjian de pratos, que é a fábrica mais antiga de pratos da história. Ela existe já desde 1623 na cidade de Istambul, na Turquia, né? Avediz, né? Zildjian quer dizer fabricante de pratos, né? Então é um nome que o sultão deu para a família Zildjian, né, lá em 1623. Se fabricava sinos, né, com essa liga metálica de bronze, e aí com o desenvolvimento da música de orquestra foi tendo essa necessidade de tocar os pratos, né, e isso veio para a bateria, obviamente, né. Então aí é um flyer de divulgação da fábrica Zildjian lá do comecinho do século XX. Tá? E do lado direito eu não poderia deixar de citar o baterista Gene Krupa, que foi um grande desenvolvedor da bateria lá no começo do século XX, né? Segundo os relatos históricos, foi ele que pediu para que o chimbal fosse levantado, o lowboy, né? Fosse levantado para a altura de se tocar com as baquetas, né? E também foi dele o pedido para que a fábrica Slingerland de baterias fabricasse os tontons afináveis que a gente tem hoje, né? Os tontons antes eram aqueles tontons chineses, né, que era de taxinha, que não tinha como afinar. E o Gene Krupa foi responsável por desenvolver os tontons afináveis, né, com tarraxas de afinação, tanto na pele de batedeira quanto de resposta, igual a caixa e o bumbo, né? Então, esse grande músico aqui, teve até filme de Hollywood, The Gene Krupa History, nos anos 50, o ator Sal Mineo, que era baterista, também interpretou o Gene Krupa. É fantástico, se vocês procurarem, vocês vão achar aí esse filme, é muito legal. Conta a história do Gene Krupa, que foi um verdadeiro astro da música da década, no começo da década do século XX, né? Ele começou a atuar na década de 20 e na década de 30 ele era um astro total, década de 30 e 40, assim.
Ele tocou com a orquestra de Benny Goodman. Vale a pena vocês conhecerem. Perdão. Aqui a gente tem duas imagens também, uma da banda de Louis Jordan e outra do Baby Dodds, né? O Baby Dodds, que foi um dos... Zutty Singleton, perdão. Zutty Singleton, que foi um dos primeiros grandes bateristas também de New Orleans, da década de... bem no comecinho mesmo, assim. Ali já deve ser uma foto da década de 30, mais ou menos, né? E aqui no lado esquerdo a gente tem a banda do Louis Jordan, já com uma bateria com 2 tom-tons, né? Já do final dos anos 40 para os anos 50. Então, só para vocês terem algumas imagens aí dos músicos e seus kits de bateria. Muito legal, né, gente? E aqui vou encerrar nossa aula falando de Os Oito Batutas e Pixinguinha. Os Oito Batutas era a banda do músico brasileiro Pixinguinha, o nosso gênio da música, né? O nosso santo Pixinguinha, né? Quantas músicas lindas ele compôs, né? Carinhoso, 1-0, Urubu Malandro, várias canções assim de peso aí da nossa história da música brasileira. Então eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês. Os Oito Batutas foram a primeira banda a trazer a bateria para o Brasil, segundo os relatos históricos. E o baterista chamava-se Eugênio de Almeida Gomes. Ele está sentado ali no kit de bateria, igual essas baterias de jazz bands, né? Então, no começo do século XX, as jazz bands eram uma febre no mundo todo, né? Através de New Orleans, elas se espalharam por todos os Estados Unidos, né? Nova York, Chicago, Detroit, Kansas City, Los Angeles, São Francisco, enfim, Flórida, Miami, enfim, várias cidades dos Estados Unidos, né, começaram a ter jazz bands, né, popularizadas por esse movimento musical. E aí, é claro que o Brasil tinha os Oito Batutas como uma grande banda de expressão na época, e eles foram convidados a passar uma temporada na França, na década de 20, né? E após essa viagem, eles tiveram contato, né? Segundo os relatos históricos, o Pixinguinha teve contato com Louis Armstrong, um grande trompetista de jazz, né, eternamente conhecido, na qual eles tiveram essa troca, esse intercâmbio, na qual trouxeram essa ideia da jazz band para o Brasil, adaptando aos ritmos brasileiros, né? Então, gente, fantástico, né? Se não fosse esses caras trazer a bateria para o Brasil, talvez a coisa poderia ter demorado um pouco mais para se desenvolver, né? Então é muito interessante, né? Essa história, né? Então, gostaria de me despedir de vocês aqui hoje, agradecendo vocês, parabenizando pela entrada aí no conservatório, né? Espero que seja um semestre de muito aprendizado. Essa primeira aula foi mais técnica e teórica, para vocês conhecerem a história da bateria, e na aula que vem a gente já vai ter os primeiros exercícios, as primeiras técnicas no instrumento para a gente poder desenvolver, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço a todos, boa semana, parabéns pela aprovação. Valeu!